Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em meados do século IV, no ano 300 e tal, um dos padres da igreja, se chamam padres da igreja, aqueles bispos e sacerdotes que pregaram a doutrina cristã como um pão recém-saído do forno, porque estavam ligados aos primeiros cristãos, aquelas gerações que tinham conhecido os apóstolos. E esse padre da igreja, chamado Santo Hilário, que eu chamo às vezes Santo Hilário Pictavino, porque era bispo de uma cidade latina, na atual França, na Gália, que se chamava Pictavium, e hoje se chama Poitiers, Santo Hilário de Poitiers. Ele estava fazendo uma pregação, como era comum naqueles primeiros séculos, sobre os salmos. Era muito comum que estes padres da igreja, e em geral os pregadores, pegassem um livro da Bíblia e o comentassem passo a passo. São Gregório Magno, posteriormente, século VI, VII, comenta o livro de Jó. Santo Agostinho tem um maravilhoso comentário, vários volumes, se edita atualmente, sobre os Salmos. E Santo Hilário, uma das pregações que fez foi sobre os Salmos, o livro dos Salmos. E ele encontrou que se repetia muito nos Salmos uma palavra: o temor. Já sabem que o nosso recolhimento hoje tem como tema, primeira meditação, o temor, o medo. Segunda meditação, a esperança. E Santo Hilário, como qualquer outra pessoa, podia perceber que quando a Bíblia, os livros da Sagrada Escritura, falam de temor, falam de uma maneira um pouco desconcertante. Falam de uma maneira positiva. Por exemplo, Salmo 112. Feliz o que teme o Senhor. Nós achamos difícil que o medo nos torne felizes. Nestes 2 anos de pandemia, o medo da Covid não nos deixou nada felizes. E continua não nos deixando nada felizes. Mas o Salmo diz, feliz quem teme o Senhor. Outro Salmo, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A primeira luz que nos dá a sabedoria espiritual é o temor do Senhor. Será que se entende isso? Eu diria, o princípio da sabedoria cristã é a luz da fé. É a luz. Ou, indo mais a fundo, o princípio da sabedoria é o amor. Descobrir o amor que se manifestou plenamente em Jesus Cristo. No entanto, a palavra de Deus diz, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E Santo Hilário se deteve especialmente
E achou a resposta a estas aparentes contradições no Salmo 34, onde se lêem as seguintes palavras: Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. E ele diz, o temor humano ninguém precisa ensinar. É uma reação emocional que nós temos. Para comentar literalmente, diz assim, é o receio experimentado pela fraqueza humana quando teme sofrer o que não deseja que lhe suceda. É perfeitamente expressado. Por exemplo, manifesta-se o medo, o temor perante a violência do mais forte. Manifesta-se por causa de alguma moléstia, uma doença. Encontro com um animal feroz. E por toda espécie de mal. Isso surge na nossa fraqueza natural. Não precisamos aprender. Não precisamos, pois são as próprias coisas temidas que nos incutem o temor. E agora pega essa terceira frase de Salmos, vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor de Deus. E então ele comenta, o temor de Deus deve, portanto, ser aprendido, visto que é ensinado. Não se situa no terror, mas na doutrina espiritual, na fé. Não provém do nosso receio natural, mas de uma vida pura e do conhecimento da verdade. Para nós, todo o temor de Deus está no amor. E o perfeito amor destrói o medo. Quer dizer que, na realidade, o santo temor de Deus é o contrário do medo. É uma lição que custa aprender, mas que conduz ao amor. Santo Tomás o aprendeu, o viu, melhor dizendo, perfeitamente. Tememos perder o que amamos. E aí já começa a haver uma reflexão interessante. Desculpem que eu vejo que estou com a garganta um pouco afetada, mas santa paciência. Vamos em frente. Santo Tomás dizia, todo temor nasce do amor. E Santo Agostinho, de uma maneira mais poética, dizia que o medo é um amor em fuga. Quer dizer, o amor que quer fugir daquilo que lhe pode roubar o seu bem, ou seja, daquilo que ama. Quem ama o dinheiro tem medo, tem pavor de perder o dinheiro. Quem ama algo tão positivo, tão amável como são os filhos, tem medo de perder o filho. Quem ama Deus sobre todas as coisas, teme mais do que tudo perdê-lo. Perder Deus nesta vida e perder Deus eternamente. São Bernardo dizia uma coisa muito parecida, que o nosso coração, nós vemos claro o que há dentro do nosso coração perguntando-nos o que eu amo, o que eu temo, porque aí estão os nossos valores. Se temo perder posição, se temo perder prestígio, se temo perder vaidades, se temo perder coisas externas, do modo natural, é lógico ter receio de perder essas coisas, que dão segurança à vida. Mas espiritualmente, eu convidaria os pais a meditarem um pouco.
Eles têm receio, têm medo de que o filho ou a filha não se virem na vida e não ganhem o suficiente para viver e constituir uma família, se não estudam, se não se preparam bem. Mas esse medo de que os filhos depois não se sustentem na vida, fiquem como que perdidos no aspecto material, não tem a sua correspondência no medo de perder os maiores valores, os valores espirituais. Esse mesmo pai que teme, pouco lhe importa que o filho perca a graça de Deus e possa ter um acidente na rua e morrer em estado de pecado mortal e perder-se para sempre. Para sempre. Pouco se importa, muitas vezes, em que o filho tenha formação. Pouco se importa, muitas vezes, em que descubra o valor da confissão para estar na graça de Deus, para viver e morrer na graça de Deus. Muito obrigado, Luís. Aqui temos um grande, como se chama a tua especialidade? Geriatra, exato. Sim. Dá de beber aquele que você. Muito bom. Ele nos cuida muito bem. Mas, continuando com o que estávamos dizendo, vamos ler umas palavras de Cristo agora, que se encontram no Evangelho de São Lucas. Jesus está com os apóstolos e lhes diz: meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Temei o que pode perder a vossa alma e a vossa eternidade. Mas logo a seguir Jesus diz umas palavras que nos tocam o coração. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, 2 tostões. E, no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Eu sempre comento aqui que eu dou pouco trabalho a Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Deus disse, temei, mas temei certo, mas não tenhais medo. Se procurais estar unidos a Deus, unidos ao vosso Pai que está nos céus. Agora, muitas vezes, realmente esse temor de se perder eternamente foi, para uma série de almas, o princípio da sabedoria. Por exemplo, pessoas totalmente descuidadas da sua vida cristã, da sua vida espiritual, que numa viagem aérea estiveram quase a 1 milímetro de ter um desastre. E viram que se aproximava e ficaram apavoradas. Olha, nestes casos, eu acho lógico, num avião que está ardendo, que está com a asa cheia de fogo, as pessoas se ouvem em voz alta, meu Deus, as pessoas rezam. Meu Deus, perdão, meu Deus, meu Deus. As pessoas se lembram de Deus. Alguma vez esse medo, nesses momentos em que se vê a fragilidade da vida humana, e que qualquer coisa pode ser o limite dessa vida, a fronteira entre a vida e a eternidade, qualquer coisa. Para algumas pessoas isso tem sido o princípio da sabedoria. Porque o que os moveu a dizer, que sentido tem a minha vida? O que eu faço? Isso vai dar em quê? Vai ser para quê?
Esse é um tipo de temor certo. É interessante, eu gosto de citar, talvez alguns dos que estão aqui já me tenham ouvido comentar este fato histórico. O rei São Luís da França tinha como chefe do seu exército, marechal, vamos dizer, se chamava, na linguagem da época, o Senescal da Champagne, da região da Champagne, na França. E era o chefe dos seus exércitos. E esse Senescal se chamava Joinville. Tinha o mesmo nome, mas não tem nada a ver com a cidade de Joinville, pronunciada em português. Joinville. E um dia, com a confiança que ele tinha com esse seu general em chefe, São Luís disse a Joinville que preferia 100 vezes ficar leproso antes que cometer um só pecado mortal. E Joinville, com a sua absoluta cara de pau, retrucou dizendo que preferia cometer 100 pecados mortais a ficar leproso. E São Luís ficou aflito. Esse homem pensa assim, e não dormiu naquela noite. E no dia seguinte mandou chamar o seu general em chefe e lhe diz muito mansamente: Joinville, a lepra acaba quando morre o corpo, mas o pecado mortal pode acompanhar a alma no inferno por toda a eternidade. Vocês veem que Jesus alerta, como líamos nesse texto de São Lucas, não ter medo dos que matam o corpo, mas dos que matam a alma, mas ao mesmo tempo nos infunde confiança. E veremos melhor isso na segunda meditação. Não tenhais medo. Vosso Pai cuida, valeis mais do que muitos pássaros. Mas nós podemos não deixar-nos cuidar por Deus. Nós podemos não corresponder à graça de Deus. Há outro aspecto do bom temor de Deus. É o temor que teve Nossa Senhora e o que tiveram os pastores de Belém quando lhes foi anunciado por um anjo o nascimento de Cristo. O anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora e diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. O Evangelho diz que Maria ficou perturbada com essas palavras. E o anjo a tranquilizou: não temas, Maria. Achaste graça diante de Deus. Os pastores estavam tranquilamente apacentando o rebanho nas vigílias da noite, como diz o Evangelho, quando de súbito foram envolvidos por uma grande luz. Daqui a não muito tempo meditaremos isto no Natal. E se ouvia a voz da parte de Deus que dizia: hoje na cidade uma notícia, dou-vos uma notícia de grande alegria, hoje na cidade de Davi, Belém, vos nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. E o Evangelho diz que ficaram apavorados, envoltos naquela luz lá no meio da noite e ouvindo as vozes, umas vozes sobrenaturais, ficaram cheios de pavor. E também, ele diz o anjo: não temais. Quer dizer, é constante na Bíblia que as manifestações de Deus provocam um tipo de temor, que podemos chamar o temor santo da pobre criatura, não medo,
mas o temor, o respeito santo da pobre criatura diante da grandeza, da bondade e da beleza de Deus. Esse temor tem um nome, adoração. E esse temor também é santo. E nos faz muita falta, muita, saber adorar a Deus. Um grande teólogo, ítalo-germânico, ítalo-alemão, mas que fez toda a vida na Alemanha, escreveu em alemão, foi professor da Universidade Alemã, Romano Guardini, dizia, e eu concordo com o que ele diz, não há nada mais urgente para o homem do que aprender a inclinar todo o seu ser interior diante de Deus e dar-lhe lugar dentro de si, para que ele venha e reine, porque é digno de fazê-lo. Pensar que Deus é digno de adoração, infinitamente digno, porque é aquele que é, e adorá-lo realmente no íntimo de nós é um ato grande e santo, que purifica profundamente o espírito. Esse sentido de adoração decaiu muito neste século e já no final do século passado. Era na igreja durante milênios vivido muito seriamente por todas as pessoas, santos e pecadores, mas era vivido muito intensamente em relação à Eucaristia. A Cristo, Deus e homem, presente no sacrário das igrejas. As pessoas, além da forma popular de adoração, que no Brasil até faz pouco tempo existia, fazer o sinal da cruz ao passar diante de uma igreja, mas dentro da igreja não fazia o que se faz agora, que as pessoas passam na frente do sacrário como se não estivesse ninguém lá. Tanto faz como se nada estivesse lá. Vão curioseando, vão depois vão comungar de qualquer jeito. Não digo nada da indumentária de certas pessoas que, em vez de estarem numa igreja, parece que estão numa boate. E o respeito e a adoração. Eu concordo plenamente com Santa Isabel da Trindade, que dizia, a adoração é o êxtase do amor. A adoração vem quando a pessoa tem fé e amor. Diz, bom, aqui há uma coisa grandíssima. Deus está aqui, como diz aquela canção dos congressos eucarísticos. Deus está aqui. Vinde, adoremos. Não deixemos que se perca esse sentido de adoração. Procuremos vivê-lo, porque isso moverá outros a vivê-lo também. E esse sentido de adoração também se manifestará, como é lógico, na preparação espiritual para receber Deus, o corpo de Deus, como se diz, na comunhão. Olha, na tradição luso-brasileira, há coisas de uma fé cristã, católica, que eu acho admiráveis. E, por exemplo, o Corpus Christi, que todo mundo, se não me engano, se chama a festa do Corpus Christi, do corpo de Cristo. Em Portugal, e acho que também no Brasil, se chama a festa do corpo de Deus. Deus encarnado, Deus feito homem. Como é maravilhoso essa expressão de fé. Agora, que não sejam palavras que saem da boca como simples ar. Que sejam palavras que saem do coração,
E quando estivermos para comungar, é o corpo de Deus. Eu sou digno. Não, nunca somos dignos. Mas temos a igreja que nos pega pela mão desde o tempo de São Paulo, já na carta aos Coríntios, que São Paulo diz que aquele que comunga indignamente come e bebe a sua própria condenação. Quer dizer, comungar dignamente, se há memória de algum pecado grave, não se trata de ter escrúpulo, porque também Deus nos diz que o justo cai 7 vezes por dia. E temos falhas constantes, mas há algumas que são mais graves. Às vezes, uma pessoa humilhou outra e injuriou outra pessoa de uma maneira tão terrível que é uma falta grave. Outras vezes, em família, quer dizer, e as infidelidades não são graves. Não comungar sem confessar. Por isso São Paulo diz, examine-se a si mesmo o homem. E depois de se examinar, coma deste pão e beba deste cálice. Isso não só não nos deve retrair da Santa Comunhão, como nos deve animar a viver na graça de Deus com muita seriedade. Veremos isso um pouco mais na próxima meditação, mas enfim, eu queria também dizer por que não procuramos participar mais de atos de adoração ao Santíssimo Sacramento. Algumas igrejas que têm adoração permanente. Hoje em dia, graças a Deus, depois de um lapso de uns 40 anos de muita confusão até de doutrina, mas graças a Deus já quase todas as igrejas têm um dia na semana, muitas na quinta-feira, que o Santíssimo Sacramento fica exposto para a adoração dos fiéis durante uma série de horas. Aproveitemos isso. Aqui, neste oratório onde estamos agora, na véspera de toda a primeira sexta-feira, se faz adoração permanente durante a noite. Os rapazes que moram aqui se revezam, estão o tempo X, distribuem os horários da noite, e alguns de vocês já têm vindo aqui com filhos, às vezes até filhos, eu não digo filhos menores, porque filho menor, o lógico é que durma à noite e que boceje se o mete na igreja. Mas tem vindo aqui, tem pedido o horário e tem vindo aqui a fazer a adoração, na véspera da primeira sexta-feira. Mas isso também se faz nas igrejas, e há algumas que têm adoração permanente. Bom, saber fazer uma genuflexão. São José Maria Escrivá sofria tanto naqueles anos 70, 80, não, 80 ele não chegou, morreu em 74, 60, 70, em que havia verdadeiros disparates nas igrejas, clero, só Deus sabe avaliar, julgar, mas estava numa roda viva de confusões que vinham de todos os lados. E havia coisas que profanavam o Santíssimo Sacramento. E tem algumas reuniões de São José Maria com padres, colegas dele, diríamos, padres que se reuniam para ouvi-lo. E ele, na frente deles, dizia, olha, eu vou fazer de jogral de Deus, mas vou fazer a genuflexão assim como todos nós, os padres, deveríamos fazer, menos os que têm artrite ou artrose, porque não podem, simplesmente. E ele então fazia uma genuflexão pausada, com toda, lá no meio do lugar onde estava falando, e estimulava essas manifestações de adoração
diante da grandeza de Deus é que se a grandeza de Deus diminui aos nossos olhos, nós diminuímos. Nós nos empequenecemos. Quem não se inclina diante de Deus, como dizia esse texto que eu li de Romano Guardini, quer que Deus se incline diante dele. Ou porque nega Deus, ou porque quer que Deus lhe diga amém, amém, amém a todas as besteiras que ele pensa ou faz. Não tem importância, tudo bem. Que seja Deus quem adore ele. Inverte de uma maneira monstruosa as coisas. Da mesma forma como hoje em dia, vocês sabem, tão bem quanto eu, os mandamentos da lei de Deus estão sendo espezinhados por certos movimentos que se impõem tiranicamente e são totalmente contrários à lei de Deus, à vontade de Deus. Vamos ter o santo temor filial, que é amor, amor acordado, amor que acorda do sono. Receio de ofender a Deus. Não quero ofender. Quero descobrir em que coisa eu ofendo e lutar para vencer. Temor de sermos mesquinhos com Deus. Ao ver como Ele se entrega a nós, especialmente na Eucaristia, sentir um pouco de vergonha. Senhor, Tu te entregas totalmente a mim e eu te recuso minúcias, pequenezes. Muito bem. Vamos voltar ao que Jesus nos disse e nós líamos. Não tenhamos medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. E eu anotei aqui uma última frase, porque queria concluir com esse pensamento. E com ele, e pedindo a intercessão de Nossa Senhora, eu concluo esta meditação. Que o nosso temor seja que eu não saiba corresponder, que seja incapaz de amar a Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.